Hoje a gente vai bater um papo por aqui sobre a importância de você guardar mais perto de você seus planos e o próprio fato de você estar estudando para concurso e como isso por si só, por vezes, pode ser um fator na qualidade do seu estudo, no tempo que vai demandar de você para ser aprovada, para ser aprovado e tentar deixar claro que isso, de alguma forma, pode influenciar, seja positivamente, seja negativamente, mas que as chances são que vai ter algum tipo de influência na sua jornada. E até antes da gente entrar nesse tópico, se é bom ou não a gente contar para alguém sobre os nossos planos ou não contar, tem uma coisa que a gente tem que internalizar antes, que eu e Diego a gente já falou em vários outros vídeos por aqui, que é o seguinte: você, antes de mais nada, antes de exteriorizar essa sua vontade de estudar para concurso, de melhorar a sua vida, você já internalizar esse conceito de que concurso público não é um caminho fácil, que concurso público vai ser um caminho demorado, que concurso público você vai ter que abdicar de, às vezes, algumas coisas boas da sua vida ou algumas coisas que você gostaria de estar fazendo e que não vai poder estar fazendo naquele momento. Enfim, vai ser espinhoso e vai ser demorado, como a gente já falou aqui incontáveis vezes. Com isso, assim, de longe eu estou tentando desmotivar você, porque em primeira mão eu te digo que é um caminho que vale muito a pena. Depois que eu passei em concurso, eu já fiz diversas coisas que eu nem sequer imaginava que eu ia conseguir fazer na minha vida. Então, é uma coisa que vai dar trabalho, mas é uma coisa que vai valer a pena. E por que eu estou falando isso? Porque não existe milagre na hora de você estudar para concurso público. Então, até antes de você saber qualquer coisa, você tem que já ter essa consciência de que vai ser um processo que vai ser demorado. Então, vamos lá. Contar ou não para outras pessoas que você está estudando para concurso público, se você já está estudando para esses concursos de nível médio, que cai direito, ou então vai começar, você provavelmente já vai ficar acostumado com a resposta que eu vou te dar agora. Falar sobre seus planos é bom? A resposta é depende. E isso depende especialmente de duas coisas. Primeiro, depende de para quem você vai contar. E segundo, vai depender muito da personalidade de cada um e como que você lida com pressões externas. Por exemplo, contar para outras pessoas os seus objetivos relacionados aos estudos para concurso pode ser positivo ou negativo, dependendo do tipo de resposta que você vai receber da pessoa que você vai contar, sabe? Por exemplo, se as pessoas com quem você compartilha seus objetivos, elas te fornecerem compreensão, apoio, e elas tiverem essa noção que eu falei de que concurso é um caminho difícil, que esse vai ser um caminho que vai ser demorado, isso pode, inclusive, até às vezes ajudar a aumentar a sua motivação e o seu comprometimento com os objetivos que você determinou. Agora, por outro lado, se você ficar recebendo críticas, comparações negativas, ou então, sabe, aquela pessoa que fica ali te cobrando o tempo inteiro. E aí, já passou? Porra, tá demorando isso aí, hein? Caramba, não tá tendo resultado não, só estuda e não passa. Isso claramente vai te levar a sentimento de tanto de desmotivação, ou às vezes até de desistência. Você vai sentir vontade de desistir de estudar. Então, a primeira questão é você se conhecer, antes de você decidir se você vai contar ou não para alguém os seus planos. Você se conhecer e você tentar perceber as pessoas que estão à sua volta. Então, se você tiver essa consciência, assim, de que para você não contar nada para ninguém é melhor, se você se conhece, você pensa, não, eu sei que não contar nada para ninguém é melhor, eu consigo ficar comprometido aqui com esse projeto mesmo de estudar, guardando isso para mim sem contar nada para ninguém. Se você está tranquilo com isso, você lida melhor assim, então é melhor nem contar mesmo. Se você tiver dúvida das pessoas que estão à tua volta, se elas são confiáveis, se elas vão te apoiar, se elas não vão te apoiar nesse teu projeto, se você está na dúvida, aí talvez já seja melhor não contar mesmo. Agora, sim, vale ressaltar, se você for do tipo de pessoa que vai preferir não contar para ninguém, mas você está passando por algum tipo de dificuldade, se você está passando por algum momento difícil, ou está pensando em desistir, eu e Diego, a gente já falou isso aqui diversas vezes, você não está mais sozinho nessa jornada. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está junto. Então, se está difícil para você, às vezes, a tua rotina, você está pensando em desistir, qualquer coisa que esteja passando na tua cabeça, manda um direct para a gente lá no Instagram. Às vezes, o fato da gente não se conhecer pessoalmente ou da gente não exercer nenhum tipo de pressão sobre você pode deixar, às vezes, mais fácil de você desabafar ou da gente poder conversar, ou deixar menos difícil para você nesse sentido. E agora, vamos falar, para quem consegue lidar bem com isso, para quem, às vezes, e com isso quero dizer de contar para outras pessoas, né? Se você consegue lidar bem com isso, às vezes isso pode ser benéfico para você,
porque isso pode criar uma espécie de comprometimento social. Às vezes, alguma coisa que, se você exterioriza esse comprometimento, às vezes o seu cérebro ele já vai começar a tentar trabalhar nesse sentido e vai agir para você tentar cumprir essa meta que você falou para as outras pessoas. Isso de forma consciente ou inconsciente. O seu cérebro ele vai tentar agir de acordo com o que você se comprometeu com a outra pessoa. E ainda tem um outro tipo de gente também. Tem aquele tipo de gente que, quando tem alguma pessoa duvidando dela, ou tem alguma pessoa fazendo uma pressão dela, sabe aquele tipo de gente que consegue fazer tudo na força do ódio? O ódio, ele alimenta a pessoa. Se você é do tipo que funciona na força do ódio, coloca aqui no comentário. Ou, se você às vezes é um pouco mais low profile, prefere ficar ali na moita, né? Vamos botar assim. Eu tive sorte de ter amigos que compreendiam o meu projeto, meus pais também, então eu não tinha exatamente uma pressão externa. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso? É sempre importante a gente ressaltar o seguinte: como quase tudo na vida, tudo que a gente escolher vai ter seus prós e vai ter seus contras. Eu já falou em vídeos anteriores que, como regra, a gente estudava em grupo. Então, eu, Diego e outros amigos nossos, a gente começou a estudar e, consequentemente, a gente compartilhava desses mesmos objetivos. Então, mas para a gente, foi predominantemente benéfico estudar em grupo e compartilhar esses objetivos. Mas tudo vai ter sempre um lado ruim. Nesse caso, às vezes, era a gente ficar se comparando uns aos outros ali, eventualmente. Ainda que ninguém do grupo estivesse fazendo pressão para ninguém, ou era o medo de todo mundo passar menos você, eu tinha esse medo aflorado num nível muito bizarro, só que, ao mesmo tempo que esse medo de todo mundo passar menos eu era ruim em alguma medida, ele também era benéfico, porque, por causa desse medo, eu acabava dando o meu melhor também, justamente para esse cenário não acontecer. Faz sentido? Assim, era um negócio um pouco contraditório. Agora, assim, no aspecto psicológico, ter o grupo que eu tive para estudar e compartilhar esse momento de estudos, para mim, foi maravilhoso em relação ao suporte, porque sempre que eu estava com alguma crise de confiança ou qualquer tipo de estafa mental, sempre tinha alguém ali por perto para entender o que estava acontecendo comigo, me acolher e dar o suporte necessário, e muitas vezes eu não desisti de estudar justamente por ter amigos em volta ali que compreendiam esse meu objetivo. Então, você ter pessoas em volta que compreendem exatamente qual é o seu projeto e te apoiam nisso, pode ser extremamente benéfico, a meu ver. Só que, como eu sempre digo, toda escolha tem um preço. Por quê? Apesar de, às vezes, ninguém estar te fazendo uma pressão, pode ser que essa pressão venha de você mesmo, sabe? Porque, às vezes, todo mundo ali em volta está te dando apoio e tal, e você, às vezes, ainda não está conseguindo algum resultado, e você começar a se colocar pressão para dar uma satisfação para as outras pessoas. Por isso que eu disse até ali no início que você, primeiro, antes de qualquer coisa, precisa internalizar que esse vai ser um projeto que não vai ser fácil, que vai ser demorado, que às vezes pode demorar alguns anos. Então, é bom você já ter isso em mente para você mesmo, às vezes, não se colocar uma pressão. Então, você contar para outras pessoas ou certas pessoas seus planos pode gerar compromisso e apoio, mas eventualmente isso pode gerar alguma pressão por resultado que pode vir da tua parte mesmo, pode ser que nem venha da outra pessoa. Se a gente pesquisar por esses estudos científicos, a gente vai achar tanto os estudos que falam que pode ser benéfico, pode ter efeitos positivos, quanto alguns que vão falar que vão ter efeitos negativos. Você compartilhar os seus planos para outras pessoas. Tudo vai depender, às vezes, desse feedback que você vai ter em troca. Agora, se você já desde o início está na dúvida se você deve contar ou não, se você não tem certeza se as pessoas ao seu redor elas vão ou não vão apoiar seu projeto e tal, então, a princípio, eu aconselho até que você guarde para si isso, até você ter certeza absoluta, primeiro, de que é possível sim para você passar em concurso público, que se foi possível para a gente, que a gente já falou aqui em vários vídeos, certamente é possível para você também, e ter certeza que as pessoas que estão à sua volta, elas vão entender seu projeto e elas são pessoas confiáveis. Então, a princípio, contar ou não para os outros, depende. Se você está na dúvida, não conta, porque isso pode acabar gerando alguma pressão mesmo aí para você, né? Para sua personalidade, é uma pressão que você não precisaria estar tendo. Eu acho que dá para sintetizar mais ou menos o que o Júnior acabou de dizer da seguinte forma: você, como regra, você vai manter os seus planos para você, ou seja, vai evitar falar para as pessoas, e a única exceção a isso é se você tiver certeza de que a pessoa para quem você está contando os seus planos, os seus sonhos, enfim, ela vai te dar um feedback positivo quanto àquilo. E um feedback
positivo, não necessariamente, só para a gente fazer essa distinção, um feedback positivo não necessariamente é apoiar qualquer atitude que você possa ter, né? Um feedback positivo é no sentido de eu estou te apoiando, eu sei que é um processo demorado, eu sei que não é uma coisa linear, mas ao mesmo tempo eu estou vendo ou não estou vendo o seu esforço e estou vendo ou não estou vendo a compatibilidade dele com o objetivo que você quer, né? Ou seja, justo. Um feedback positivo é um feedback de apoio, né, de compreensão, mas ainda assim justo.